Pessoal, tudo bom? Mais um resumo do mês, mais uma carta do mês, dessa vez uma carta muito rica para vocês, que vai estar lá no nosso blog, tá? Qual o tema, analogia? Fahrenheit 451, um livro do Ray Bradbury, de um futuro distópico, parecido com 1984, do Orwell, com o Admirável Mundo Novo, do Huxley, esses livros que falam de um futuro alternativo, e nesse futuro alternativo, fictício, era uma sociedade que queimava livros, queimava conhecimento, criava ignorância e destruía as bases da própria sociedade. Qual a analogia? A analogia que a gente está fazendo é com a destruição das bases fiscais ao redor do planeta, seja no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na França, na Inglaterra, onde o fiscal tem deteriorado e deteriorando, você deteriora a base de uma economia saudável também. Então a gente vai falar não só da economia brasileira, tá? Que gente, os ativos brasileiros performaram bem esse mês. A gente acha que algo mudou estruturalmente na questão brasileira, na dificuldade da dívida, tá? Não, a gente ainda vai viver com um processo de aumento de juros, esse aumento de juros vão trazer desaceleração da economia, a desaceleração da economia, talvez na segunda metade desse ano, vai continuar pressionando a popularidade do presidente Lula, que já apresentou sinais de queda nesse mês de janeiro, e o que a gente deve viver, na verdade, é uma eleição alongada até 2026, onde o presidente Lula e o seu governo vão ter que lutar contra a queda de popularidade pelos juros altos e pela queda da atividade, e nesse sentido, as bases necessárias para que você faça o ajuste fiscal necessário no Brasil e tire a trajetória dessa dívida divergente que a gente mencionou no nosso Que Nem Insight, está o Feitiço do Tempo, está lá no nosso blog, a gente fala de toda essa trajetória divergente da dívida, não vão estar presentes as boas soluções. O que a gente deve viver é com soluções que levem mais a um populismo, como é o caso do IR de R$5.000, que a gente deve trazer de volta na primeira metade, a isenção de IR até R$5.000 que a gente deve trazer na primeira metade desse ano. Então a gente vai viver como se fosse uma eleição alongada, se a gente lembra da última eleição, não é um período em que soluções positivas para a sustentabilidade fiscal do país possam ser votadas ou possam ser trazidas, né, para a mesa de debate. Então a gente vê um processo difícil para os ativos brasileiros. As bases fiscais, como no Fahrenheit 451, ainda pegando fogo um pouco na economia brasileira. Continuamos vendidos principalmente na Bolsa Brasileira, nossa principal posição de Brasil. Vamos lá fora, a gente acha que as bases fiscais dos Estados Unidos não estão saudáveis. O presidente Trump vai ter que fazer um trabalho com Elon Musk, o Doge, aquela ideia toda de reduzir despesas, vai ter que ser um trabalho forte. Enquanto esse trabalho não é feito, a gente acha que o prêmio de risco na parte longa da curva americana está muito baixo. Na verdade, os juros longos deveriam ser mais altos do que eles estão no momento. Então a gente aposta que esses juros longos vão subir na curva americana para uma economia pujante, para uma base fiscal frágil no momento, para uma inflação que recusa a convergir para a meta, tá? Quando a gente olha para, por exemplo, a Europa ou Japão, as bases fiscais também estão muito ruins, gente. A gente mostra na carta. No caso do Reino Unido, a gente vê um mix meio diferente. A base fiscal não está boa, tá? O financiamento externo não está bom, mas a atividade está muito ruim. A atividade ruim no Reino Unido, boa nos Estados Unidos. No Reino Unido, a gente acha que o Banco Central deles vai ter que socorrer essa economia. Então, a gente aposta que os juros curtos vão cair. Então, os juros curtos, por exemplo, caem no Reino Unido, mas a gente acha que os juros longos sobem nos Estados Unidos. Tá? Esse é um mix que a gente está pensando. Tudo questão de bases fiscais, a gente escreve isso tudo na carta, fala inclusive do Japão, que é um caso muito interessante, né? Anos de dívida alta, mas juro real negativo, agora com juro real positivo, a situação da dívida japonesa é diferente, tá? A gente continua comprado no dólar, gente. Eu sei que o dólar, esse mês, um pouco daquele prêmio da pujança foi tirado, porque as tarifas não vieram no tempo que as pessoas imaginavam, quer dizer, o primeiro dia do governo Trump, mas todas as indicações continuam na mesma direção, tanto falas do presidente, tá, com falas do Bessent, onde a gente diz o seguinte: olha, a gente vai trazer essas tarifas, é uma questão de tempo, a gente está estruturando isso e a gente acha que pouco a pouco essas tarifas virão, e com a economia pujante norte-americana, com juros altos dentro dos Estados Unidos, você vai continuar num processo de dólar forte, não obstante o que aconteceu nesse primeiro mês do ano. Vamos lá para o terceiro assunto importantíssimo, inteligência artificial. Vocês devem ter visto toda essa questão da internet chinesa, do DeepSeek, o que isso quer dizer para a inteligência artificial. Gente, quer dizer que a inteligência artificial acabou o processo nos Estados Unidos pela queda das empresas americanas? Não, longe disso. Eu acho que a gente só está no começo da inteligência artificial, mas a gente está no processo de mudança de uma primeira fase para uma segunda fase de inteligência artificial. Na primeira fase, a gente colocou a NVIDIA colocou todas aquelas GPUs para funcionar, a gente criou os modelos iniciais, seja o ChatGPT, ou seja os modelos da Meta, ou seja os modelos da Google, a gente botou esses modelos todos para funcionar, e essa foi a primeira fase. Mas a gente ainda não tem as aplicações finais
fora os modelos que foram criados. Nessa segunda fase, tá, a gente vai começar a criar as aplicações. A gente vai começar a criar, por exemplo, modelos de vendedores ou relações com clientes que vão revolucionar a maneira que a gente trabalha com esses modelos ou com essas máquinas, chamados agentes. O que os chineses fizeram? Os chineses fizeram o que eles sabem fazer muito bem, que é otimizar e miniaturizar algo que foi criado no Ocidente. Como o Japão fez de modo fantástico com os semicondutores nos anos 80 e 90. Tá? Então você manda uma tecnologia do Ocidente para o Oriente, o que eles fazem com maestria? Eles dizem, olha, eu posso fazer isso num custo menor, no tamanho menor. E foi isso que os chineses fizeram. Eles pegaram um modelo, eles disseram assim, olha, eu faço com um custo muito menor, eu consigo fazer com 10% do custo que você fez. Então, as empresas americanas estão olhando agora, estão dizendo assim, será que eu posso usar a minha infraestrutura de maneira muito mais eficiente do que eu usava antes? Eu acho que esse é o questionamento agora para os próximos meses. Fez com que as ações de infraestrutura, tá, que geravam energia, que traziam esses semicondutores e que faziam os modelos iniciais, essas ações passaram a valer um pouco menos. Faz todo sentido, porque você mostrou que você pode fazer com mais eficiência. Mas, gente, esse é o começo do AI. Lembra no começo da internet? Você tinha a Cisco com os roteadores, a infraestrutura da internet. Isso não vale nada hoje. O que vale na internet hoje são as aplicações. É o Google que você usa, é a Amazon que você usa no final, tá? É o Facebook, é o Instagram, essas coisas que você usa como aplicação. Agora, a inteligência artificial, a gente vai usar aplicações, tá? Que vão ser criadas, por exemplo, para relações com clientes, em que a Salesforce está criando no momento, ou é o Copilot, que a Microsoft está criando no momento. A gente vai passar a viver com aplicações e a gente nem começou isso ainda, tá? Então, a gente está indo de uma fase 1 para a fase 2 e a gente está adaptando o nosso portfólio gradualmente para essa fase 1 para a fase 2, normal em qualquer processo, tá, de investimento. Tá tudo descrito na nossa carta e a gente vai escrever um Kinem Insights também sobre fase 1 e fase 2 de inteligência artificial. Dá uma olhada no nosso blog, no meio do mês ele vai estar lá, tá? Gente, um grande abraço, obrigado, siga-nos nas redes sociais, nosso Instagram, Kinem Investimentos, LinkedIn, Kinem Investimentos. Gostou desse vídeo? YouTube, tá? Dá um like e assina esse canal do YouTube para que a gente possa trazer material cada vez mais de qualidade para você. Nossa comunidade do WhatsApp, Kinem Investimentos também, não esquece, tá? Gente, muito obrigado, tá? E até o próximo vídeo, até o próximo mês.